Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando a segunda entrevista da série de programas sobre a doação de corpos no Brasil, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, também aqui da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Esta série enfoca o aspecto religioso, como cada religião ou doutrina lida com a morte em geral e com a doação de corpos para a ciência em particular. Hoje nós vamos conversar com o Ogã Wagner Luiz Ribeiro dos Santos, que é representante do Candomblé, ele que é professor também de português em Brasília, né? Seja muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, né, participando dessa série de entrevistas, podendo partilhar um pouco mais da visão religiosa do Candomblé, né, do pensamento candomblecista, até para auxiliar na aceitação dessa religião tão importante para o Brasil, né, pela maior parte das pessoas, na diminuição de intolerância religiosa. Então é um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. Certo, e aqui novamente conosco o Juliano Vilela, coordenador da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ele que é professor, mestre e graduado em Filosofia. Seja muito bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Francisco. Eu agradeço também a presença do professor Wagner, falando aqui sobre a relação, né, do Candomblé também, com todo esse projeto com esse projeto, né, de doação de órgãos que a universidade tem, doação de corpos, né, para a ciência. Ouvir as religiões, né, falar sobre vida e morte e sobre o que fazer em relação ao corpo que permanece, né, depois que o espírito parte para algum lugar, né, é muito importante. Por isso que é muito importante tê-lo conosco aqui hoje, professor Wagner. Muito bem, e hoje, pela primeira vez, temos também a presença de uma estudante de medicina aqui da nossa UFJ. Está aqui com a gente hoje a Beatriz Vilela. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? É importante a gente discutir sobre essa questão das espiritualidades, das religiosidades e também relacionar elas, né, com a questão da saúde, que cada dia que passa, né, está cada vez mais relacionado, e principalmente com essa questão da doação dos órgãos e dos corpos, né, para estudo, pesquisa. É muito importante. Bem, Beatriz, que não é parente do Juliano Vilela, né? A gente já deixa claro aqui. Então, é o lado Vilela da mesa, né? É verdade, exatamente. Então agora a gente começa então nossa conversa pedindo aqui ao Wagner Ogã do Candomblé que fale um pouco sobre o Candomblé, se é uma religião, uma doutrina e como aconteceu, como surgiu o Candomblé. Essa é uma discussão bastante profícua, né, e muito presente nos últimos anos na nossa sociedade, essa distinção entre doutrina, religiosidade, religião. A gente se considera como uma religião, ainda que a gente não tenha o princípio básico de um processo religioso, que é uma teologia escrita, né? Ainda que a gente não tenha um processo teologal registrado oficialmente, como acontece com a religião cristã, como acontece com o Islã, né, como acontece com o judaísmo, nós nos consideramos uma religião ainda que com ausência de dogmas. Né? Assim, eu acho que inclusive e não entendam isso como uma crítica de forma nenhuma às religiões monoteístas, mas me parece muito puxar a brasa para a sardinha e dizer que para ser religião precisa ter dogma, né? Porque afinal de contas são as que têm dogma que dizem que precisa ter dogma. A nossa religião, a gente considera uma religião exatamente porque ela não prega uma filosofia de vida, mas ela prega uma série de aceitações e modificações com relação do participante, do candomblecista consigo mesmo, né? Então acho que o principal ponto é esse, a aceitação de que nós somos falhos, a aceitação de que nós somos criaturas que podem sofrer modificações com o passar do tempo, somos criaturas que estamos disponíveis a uma série de intempéries, né, uma série de acontecimentos que podem alterar a nossa energia, que podem alterar o nosso tempo, inclusive, aqui nessa terra. Então, a gente se considera uma religião, ainda que a discussão muito mais filosófica, muito mais da área do professor, não nos seja tão importante assim, porque há uma noção do reconhecimento, claro, e nunca é legal a gente imaginar que alguém diz, não, vocês não são uma religião, mas nós nos consideramos uma religião, ainda que com a ausência de uma teologia escrita e ainda com a ausência dos tais dogmas que são tão necessários a essa compreensão.
O candomblé é uma religião brasileira, né? O candomblé é uma religião de origem africana. Ela surge no Brasil com a vinda dos escravos, né? Com a vinda dos africanos escravizados. E ela surge como uma noção de resistência cultural daqueles que são transplantados, né? Então a gente tem um contexto muito ruim, né? Um contexto muito feio, em que pessoas são compradas e vendidas como força de trabalho. E uma das primeiras coisas que a gente sabe que os povos dominadores gostam de fazer sobre aqueles que dominam é acabar com a sua cultura, né? Principalmente para a aceitação da existência dessa relação servil, a gente elimina a cultura do povo para que ele aceite a nossa e passe a atender aquilo que a gente quer. Então o candomblé surge em um momento de resistência cultural. Em África há o culto ao orixá, né? Na época muito mais forte, né? Principalmente das principais regiões de vinda de escravos, como atualmente o Benin, Nigéria, Angola, que foi a região de Angola foi o lugar em que mais foram retirados escravos durante o processo de escravização do africano. E eles vêm para o Brasil trazendo esse culto ao orixá. Chegando aqui, como esse culto era um culto tribal, em que cada tribo cultuava um determinado orixá, no caso de Angola, um determinado inquice, houve a necessidade de se criar um culto coletivo em que todos pudessem ser... ficou um pouco repetitivo, mas um culto em que todos pudessem ser cultuados ao mesmo tempo, todos pudessem ser cultuados juntos. O candomblé não é uma religião individual, o candomblé é uma religião que necessita de iniciação, o candomblé é uma religião que necessita de cuidado externo, né, àquilo que foi iniciado. Então havia essa necessidade, né, o culto ao orixá também era assim, então havia essa necessidade de manutenção. Como a quantidade de escravos de cada tribo às vezes era muito pequena, a gente precisou criar, né, e aí eu já me coloco como a gente já acreditando no processo de ancestralidade, a gente precisa se colocar de forma coletiva. E aí cria-se o candomblé, que diferente do que todo mundo pensa, não é uma religião africana, é uma religião brasileira de matriz africana. Tanto que, como conversávamos aqui antes, em Cuba se chama santeria, né? Em Nova Orleans se chama voodoo. Então, em cada lugar, o culto ao orixá teve que ser refeito de uma forma diferente, exatamente por conta desse transplante que foi, infelizmente, né? A força e tão longo, né? Se a gente parar para pensar, nós vivemos aí algo em torno de 330 anos de escravidão africana no Brasil, né? E, quiçá, ainda não estamos vivendo outra forma, né? E você pode nos dizer, tem uma ideia de quantos praticantes do candomblé há no Brasil hoje? O candomblé, a gente tem um problema, né? Eu sempre digo que aqueles que se assumem candomblecistas, da mesma forma como aqueles que se assumem umbandistas, acaba sendo um número muito menor do que o número real, por ser uma religião de estigma, né? Uma religião de estigma racial, uma religião de estigma social. A gente entende que muitas pessoas, em lugar de se declararem como candomblecistas ou como umbandistas, preferem dizer que são ali católicos não praticantes, né? Assim, a gente tem muito católico não praticante que, se tiver um sábado um tamborzinho tocando, está lá presente para tomar um passe, está lá presente para ver um orixá dançar. Então, no final das contas, a gente não tem um número certo, né? Mas no último censo, se não me engano, aproximadamente 1,7% da população brasileira se declarou como pertencente a uma religião de matriz africana, né? Isso aí vai dar para perto de 4 milhões de pessoas no último censo, isso, né? As pessoas que não omitiram. Exatamente, né? eu acho que é muito mais do que isso. Até porque há muitas pessoas que ainda, né, praticam ambas, né? Assim, a gente sempre brinca que no sábado tá na gira, no domingo tá na missa, né? Na Bahia isso é muito comum, né? Não só lá, mas e também isso não é uma forma de julgamento, até porque o candomblé não é uma religião excludente. A gente não precisa, você é candomblecista, então você só pode ir ao culto candomblé. Não. O candomblecista é livre. Beatriz? Foi falada a questão da iniciação, né? Que precisa se passar por essa iniciação. Como é que ela é feita? Precisa de ser convidado? Como é que... nós acreditamos que cada pessoa tem um orixá que rege a sua cabeça, né? Como eu estava comentando no começo, orixá significa
guardião do Ori, né? Ori é cabeça, Xá é guardião, então seria a ideia de guardião da cabeça. E essa ideia parte exatamente do princípio de cada um de nós temos um orixá que nos rege, e esse orixá pode ser iniciado a qualquer momento. Na verdade, a gente acredita que por motivos que são vários, há mais urgências, há menores urgências, mas não se precisa ter um convite. Na verdade, tem que ter um aceite por parte tanto do iniciado quanto do próprio orixá e daquele que vai iniciá-lo, né? E o processo é um processo que varia, mas normalmente levando entre 18 e 21 dias, e aí acontece aquilo que a gente chama de segredo, né? Aí é lá dentro do Roncó, dentro do Rondeme, acontecem os fundamentos, acontecem todas as coisas que dão início ao renascer daquele iniciado, daquele neófito no orixá, porque o orixá não nasce, né? O orixá é energia viva o tempo inteiro, independente de ser iniciado ou não. O iniciado é o candomblessista, o orixá não. Então, não se necessita de um convite, vamos dizer, né? Você sente ali suas necessidades, você começa a frequentar, você percebe energias, né? Se você for um médium que, como a gente costuma dizer, rodante, né? Daquele que recebe a energia, que participa do trânsito do orixá, vai perceber se é momento ou não é momento. Tem o jogo de búzios, nós temos um princípio divinatório, né? Na verdade, um princípio de comunicação que é chamado Ifá, né? Mais conhecido como jogo de búzios, mas que é literalmente um método de consulta às energias cósmicas, vamos dizer assim, né? Então, não é uma ideia de prever o futuro, né? A gente sempre brinca, o pessoal fala, podia tanto dar pra gente as dezenas da Mega Sena. Eu falei, gente, se macumbeiro soubesse isso, a gente ganhava toda semana, né? O povo ainda tem aquela visão, né? Assim, mas podia. Fala, gente, se macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? A gente tem sempre essas... Mas é um princípio não de adivinhação, mas a gente chama de divinatório porque, né, normalmente as relações com as energias, elas são tidas dessa forma, mas é um processo de consulta, né? Você consegue consultar o orixá da pessoa, você consegue consultar as outras energias que estão envoltas ali. Professor Wagner, quando o senhor falava sobre a origem do candomblé, e antes a gente conversava um pouco sobre se é uma religião que acredita em um Deus só ou em vários deuses, e o senhor já havia dito, não está na gravação, mas já disse que é uma religião monoteísta. Acredita-se num processo de criação, um Deus só, um só, criou tudo que existe, e os orixás, que são essa energia, né, que está aqui conosco, e divindades que os candomblecistas acreditam e cultuam, que vão nos ajudar aqui no caminhar. Isso. E nós, né, que estamos aqui encarnados, temos um corpo, o que nós somos para o candomblé? Nós somos um aglomerado de energia contido em outro aglomerado de energia, né? Então, na verdade, para facilitar a ideia, o candomblé trabalha com a mesma noção de todas as religiões e religiosidades, que nós somos uma alma, nós somos um espírito que está naquele momento dentro de um invólucro. Um invólucro de carne, né, que é exatamente o corpo humano, e que esse espírito, no momento do desencarne, vai deixar de ocupar, né? Vai deixar de ocupar aquele determinado corpo, e o corpo tem uma importância, a alma, né, como toda energia, mais para frente se prende a um outro aglomerado de energias, e assim a gente vai para frente. Na verdade, o que acontece é que a gente tem no final das contas, a gente acaba tendo uma visão um pouco particularizada. O candomblé depende muito da tradição que ele adota, né? E aí acaba tendo influência muito de opiniões um pouco mais pessoalizadas, porque nós não temos uma doutrina, não é uma religião de doutrina, não é uma religião doutrinária no sentido mesmo escrito. Então a gente vivencia aquilo que a gente recebeu dos mais velhos. O nosso conhecimento advém de uma tradição oral que foi sendo passada hoje, logicamente, de uma forma um pouco mais organizada, porque a gente, né, começa a ter estudiosos interessados na religião, nós começamos a ter estudiosos dentro da religião, então pessoas que participam da própria religião. Vale a pena lembrar
para todo mundo que o candomblé como religião, o candomblé, não o culto ao orixá, o candomblé como religião não chega a 150 anos, porque até 1888 escravo não podia ter religião, então a gente poderia considerar ali o início do candomblé depois da libertação dos escravos. Então, se a gente parar para pensar, chegamos aí a 140 anos talvez, né, da fundação das primeiras casas. Na verdade, da fundação das primeiras casas até menos. Então, uma religião muito, muito recente. O culto ao orixá não, né? O culto ao orixá remete à África ancestral realmente, né? Então a gente chuta aí, né, para mais de 5 mil anos de tradição de culto ao orixá em África. Mas o candomblé, ele não tem uma doutrina muito própria. Então a gente acaba seguindo a ideia da tradição a qual a gente se filia. Então, por exemplo, a tradição a qual a gente se filia, que é a tradição de Queto, né, a tradição difundida pela casa do Opofonjá de Salvador. A gente trabalha então com a ideia de um processo reencarnatório, mas não é exatamente aquele mesmo processo reencarnatório do espiritismo do Kardec, né, difundido pelo Kardec, que aí você não tem as colônias, né, não tem aquela preparação, não temos umbral, né, não tem o período de purga, vamos dizer, daquele espírito para que ele possa retornar. Então há momentos diferentes, né, assim, e há visões diferentes e muito pessoalizadas. Eu conheço, inclusive, candomblecistas que, por conta de uma influência católica muito forte, acreditam que não existe reencarnação. E o que eu vou dizer para a pessoa que ela está certa, errada, quem sou eu para dizer qualquer coisa a partir de uma perspectiva de uma religião não doutrinária, né, a gente não tem essa visão do certo e errado, vamos dizer, né? Então, a gente trabalha exatamente com essa ideia, sendo mais objetivo, e às vezes eu peço desculpa por dar uma viajada aqui, uma elocubrada, mas é porque é sempre importante a gente falar, né, a respeito da religião, mas seria exatamente a ideia de que nós temos uma alma presa em um corpo. Então, essa alma é presa a um corpo. Professor, e o candomblé, ele tem uma hierarquia, uma central no Brasil, ou é cada núcleo? Na verdade, há e não há, né? Existem, né, nas regiões federações, né, que aí na verdade tentam muito mais fazer um processo de união dessas casas, tentando fazer com que nós tenhamos a luta por direitos ocorrendo da forma mais próxima, principalmente porque a gente ainda vive em um meio extremamente intolerante, né? Assim, não é com pouca frequência que nós ouvimos casas que são depredadas, né? Ontem mesmo em São Luís, né, nós tivemos uma manifestação com apedrejamento de uma casa de santo promovida por uma igreja neopentecostal que dizia que ali havia a presença do demônio, e a polícia belamente só acompanhou tudo aquilo acontecendo. E aí a gente tem, na verdade, essas associações que tentam, e essas federações que tentam unir forças, né? A gente não consegue trabalhar somente como o próprio Ilê, né? A própria casa. A gente perde força se a gente não puder trabalhar em conjunto. O que a gente tem é exatamente as casas matrizes, normalmente casas matrizes divididas entre Rio de Janeiro e Salvador. Então, Salvador tem 4 grandes casas matrizes. O Ilhéxé Opofonjá, que é a matriz da minha casa. Ilhéxé Casa Branca, também muito famoso. E o famoso Gantuá, todo mundo conhece, por conta de uma menininha do Gantuá, que ficou, né, acabou sendo uma das nossas estandartes do candomblé, principalmente por conta da relação com os cantores e os artistas baianos. E temos uma casa de Angola muito importante, que é o Tumba Jussara, né, também muito, muito grande, né? No Rio de Janeiro a gente tem a Gomeia, né, que também é uma casa de Angola, e temos, junto com a Gomeia, o Opofonjá de Coelho da Rocha do Rio de Janeiro. Então, assim, são grandes matrizes. Dessas matrizes vão saindo as ramificações. E como não deixaria de acontecer, quanto mais distante da matriz, mais diferente é a ramificação, né? Afinal de contas, as coisas vão tomando. E como nós não temos essa noção doutrinária, a gente trabalha com a ideia de que não existe certo e errado. Existem tradições que vão sendo, inclusive, adaptadas a necessidades. Então,
é mais ou menos pensar o seguinte: uma determinada obrigação precisa de 14 dias para acontecer dentro da tradição. Mas se aquela pessoa só tem 10 dias, ela não vai poder fazê-la, ou eu posso adaptar de uma forma ou de outra. Então, existem possibilidades de adaptação, lógico, guardados os devidos fundamentos, né? Assim, e aí a gente brinca que cada pai de santo é dono de si. Né? Se o jogo de búzio dele aceitou, se o orixá dele aceitou, quem sou eu? O orixá é soberano. E hierarquicamente, dentro das casas existe. A gente tem um ditado muito famoso no candomblé que diz que a antiguidade é posto. Então é muito parecido com as Forças Armadas, inclusive, né? Nas Forças Armadas existe essa noção também, porque as promoções se dão conforme o tempo de serviço, né? E aí nós costumamos dizer que a antiguidade é posto. Então, quanto mais tempo iniciado no santo, mais importante ou mais importância tem aquela pessoa no sentido hierárquico. E aí nós temos cargos, né? Assim, há o cargo de alorixá, de babalorixá, que é mãe de santo e pai de santo. Não há cargo maior do que esse, né? Assim, e aí eu sempre brinco que independe da quantidade de tempo que essa pessoa tem. É um pai de santo que se torna pai de santo aos 7 anos. Eu tenho 10 anos de iniciado. Se ele é pai de santo com 7, ele é mais importante do que eu, não há dúvida, porque ele é pai de santo. Ele é iniciador de outros, né? Existem cargos como o meu, que é o cargo de Ogã, né? Que é o cargo responsável por uma série de fundamentos dentro de uma roça de santo, incluindo aí o toque do atabaque, né? Incluindo aí a chamada dos orixás por meio da melodia. Existem outros cargos femininos, como o cargo de Equede ou Ajoiê, né? Que são cargos como eu, que não recebem santo. Né? Assim, nós não temos transe, nós estamos ali para ficar acordados enquanto os outros estão, né, em meio a esse transe, até para cuidar do processo. E aí, a partir dos 7 anos, nós consideramos que aquela pessoa alcança o iniciado que roda no santo. A partir dos 7 anos alcança a maioridade. Até os 7 anos ele vai passando por processos. E também quanto mais velho. Então, uma pessoa iniciada há 2 anos é mais velha, inclusive hierarquicamente, do que a iniciada há 1 ano. Então, existe essa marcação de tempo diferenciado, né? A única diferença é que para o não rodante, como é o meu caso, a gente brinca que a gente já nasce de pé. Então a gente já nasce como se tivesse com 7 anos. Então a gente já tem que ter um processo hierárquico, até porque você vai cuidar dos outros antes mesmo de fazer 7 anos, né? Então vou fazer 11 anos de iniciado em janeiro do ano que vem, tenho 10 anos e pouco de iniciado, que na verdade a gente chama de confirmado, né? Porque é o GAN. E há pessoas mais novas, mais velhas, né? Mas é o que eu sempre digo: virou pai de santo, a partir daquele momento ele toma um ponto de importância muito diferente. E no candomblé, na visão do candomblé, a fé teria alguma influência na saúde ou no enfrentamento das adversidades da vida? Sim, eu acho que principalmente na ideia do enfrentamento às adversidades. Eu talvez trabalhe mais do que isso, do que com a ideia da construção, né? Então, eu acho que a noção de fé com relação a ter a própria saúde, eu acho que são tantas conjunturas envolvidas nisso, né? E hoje, cada vez mais, a gente trabalha com a ideia de que a saúde mental também é muito determinante para muitas coisas, né? Mas para o enfrentamento dos processos, não há dúvida, né? Nós temos 2 orixás que são muito fortemente ligados a essa área da saúde, né? Assim, um que é o Senhor da Terra, que é o Molu, que é o Senhor da Vida e da Morte. E a gente tem o San, que é o Senhor das Plantas, né? Que é o Senhor da Cura, é ele que traz a cura, porque a planta cura, né? Assim, isso é sempre interessante lembrar que o candomblé é uma religião de preservação da natureza, porque sem natureza não há orixá, né? A gente vai dizer eu Ecoci, né? Assim, Coci orixá, ou seja, sem folha não há orixá, né? Coci eu e Coci orixá, não há como. Então a gente preserva a natureza, até porque a cura vem por meio da erva, a cura vem por meio da folha. Então a gente acredita que o processo de crença naquilo que está sendo feito, na reza, também é muito forte. Só que a gente, diferente do que todo mundo pensa, a gente não é capaz de manipular nada. Então, se é a hora daquela pessoa partir, se é a hora do desencarne daquela pessoa, não há o que a gente fazer, né, que possa resolver esse problema. Então, mas para o enfrentamento, a gente acredita que
a fé auxilia e auxilia muito. Ainda que muitas vezes nós vejamos pessoas com muita fé e que mesmo assim sofrem o tempo inteiro, mas aí é um processo de caminhada de vida, né? Há muitas coisas envolvidas nisso, né? Nem o orixá é culpado, nem a pessoa é culpada, mas é o caminho dela, às vezes é a relação que ela precisa estabelecer neste local, é isso que ela precisa melhorar, é isso que ela, como espírito, né? Não inconscientemente muitas vezes, né? Mas a gente não trabalha com essa ideia de que somos os detentores da cura e da doença, da vida e da morte. Não somos nós. Nós não somos deuses, né? Beatriz? Tem essa questão de que pode auxiliar, né, de uma forma positiva, mas existe também casos, já foi visto também de ser, de certa forma, negativo no caso do enfrentamento das adversidades. Eu não sei se eu cheguei a compreender completamente, mas assim, eu acho que a fé ela pode ser positiva ou negativa, né? Talvez eu esteja sendo um pouco polêmico a partir de agora, mas eu acho que quando a gente transfere tudo aquilo que a gente quer somente para uma relação de fé, eu acho que essa fé se torna se torna algo negativo. Então não adianta nada eu descobrir que estou sendo assolado por um câncer, graças a Deus não é o meu caso, mas entregar tudo isso nas mãos do meu orixá e não fazer o meu tratamento. O orixá, eu acho que nesse caso a fé se torna um aspecto negativo, né? Ou pode vir a se tornar um aspecto negativo no sentido de que a gente acaba com o processo da pessoa, né? A busca da pessoa por aquela cura. Da mesma forma que eu acho que pode ser extremamente positivo da aceitação de caminho. Eu acho que o candomblé ele tem muito essa... Não é uma ideia de cruz, né? Não é uma ideia de que o sofrimento é engrandecedor. Não é isso. Nós não trabalhamos com essa noção de que... Negócio de desculpa, assim, que me perdoem os cristãos, mas essa ideia de que sofrer engrandece alguém não combina com a gente, né? Assim, nós somos feitos para a alegria, né? Então, a ideia é de que aquela pessoa pode, de alguma forma... e aí é uma visão bem particular também, né? Aquela pessoa pode, de alguma forma, compreender por meio do candomblé aquilo que ela precisa passar. E às vezes a gente nem sabe por que está passando, né? Às vezes é alguma coisa que nós trouxemos de outras vidas, que nós trazemos de outros momentos em que o nosso espírito precisa evoluir determinados pontos, né? Então, eu sempre brinco, né? Assim, eu descobri um ano antes da pandemia que eu estava com uma artrose em nível avançadíssimo no quadril esquerdo, mesmo com 40 anos de idade, e que eu precisava de uma cirurgia de emergência. Então, o meu orixá me valeu muito. Meu orixá me deu muito mais força do que eu imaginava que eu conseguisse ter. Porque as dores eram simplesmente absurdas, né? Assim, quem já teve um processo de artrose sabe o que é um osso ralar no outro e chega uma hora que nenhum remédio resolve, porque não há como curar a dor de osso, né? Mas mesmo assim, eu fazia o que eu precisava fazer. Me medicava normalmente. Às vezes ficava doidão de morfina. Era muito bom nesse sentido. Mas, tô brincando, gente. Não façam isso. Mas, né, assim, eu fazia o que eu precisava fazer. Fazia o tratamento. Fiz a minha cirurgia. Coloquei a minha prótese. Mas o orixá me deu força. Só que o orixá também me disse que eu precisava fazer a minha parte. Então, assim, o orixá não é capaz de resolver tudo. Quem nos dera, né? Se fosse capaz, a gente não teria problema nenhum. Inclusive, nesse momento. A gente entregava tudo na mão do orixá e falava: resolva aí, meu senhor. Batalha essa guerra por mim. Ele não batalha a guerra por mim. Ele vai me ajudar a batalhar dentro daquela guerra. É interessante isso que você acabou de falar, que se aproxima aqui da pergunta que eu tinha feito. Você fala muito de caminho. Sim. Talvez é o caminho da pessoa, enfim. Nas religiões cristãs, né, fala-se de cruz. É assim mesmo, é a cruz que você tem que passar pela sua vida, e você acabou de dizer que o candomblé não tem essa questão. Mas a gente percebe, por exemplo, nós fizemos já uma entrevista com o pessoal do Espiritismo, e lá a gente percebe que a noção de caridade é muito importante para o seu desenvolvimento espiritual, né, para uma evolução espiritual. E, obviamente, quando eles falam dessa questão de ser caridoso, de fazer o bem, seja ele de forma material, nós percebemos que podemos fazer o bem de várias formas, né? De várias formas é possível fazer o bem. Inclusive no ato do desencarne. Se eu sou um doador de órgãos, né, ao permitir que ao final da minha vida, meu corpo, né, possa distribuir órgãos que possa dar vida a outras pessoas, é uma forma de ser caridoso, né? E da mesma forma também, se eu
pegar meu corpo e falar, não, eu quero que meu corpo seja estudado através da ciência, enfim. É uma forma de uso da caridade. Bem, essas noções de salvação, de caridade que existem nas outras religiões, existe no candomblé, e qual que é a relação que o candomblé vê em relação à doação de órgãos ou do corpo para os estudos científicos? Então vamos lá, vamos por partes, né? Num primeiro momento, a gente, por exemplo, a casa que eu frequento hoje, Lei Axé Olonã, que fica em Brasília, né, nos arredores de Brasília, nós temos um projeto social envolvendo a comunidade ao nosso redor, um projeto mensal, e mensalmente nós ajudamos aquela comunidade, mas não por entendermos que isso precisa ser alguma coisa para a nossa evolução, mas por entendermos que se estamos em meio a uma comunidade carente e temos condição de ajudar o próximo, por que não fazê-lo muito mais por um aspecto humano do que necessariamente religioso? O candomblé, em essência, não trabalha com a ideia da caridade. Porque o candomblé, em essência, não trabalha com noções de certo, errado, bom e mal, pecado e perdão. Não temos essa visão, exatamente porque a gente trabalha com a ideia de manipulação de energia o tempo inteiro. Então, a gente, às vezes, compreende muito mais a partir de um aspecto humano. Humanamente, é necessário que a gente ajude o próximo, independente de qualquer religião. A gente não precisa colocar na conta da religião uma necessidade que é social, uma necessidade que é humana. Se eu tenho uma condição, eu posso ajudar o próximo, eu devo fazê-lo. Não por uma questão de obrigação religiosa, mas por uma questão de obrigação de ser humano. O ser humano precisa compreender que o outro precisa de ajuda. Né? Então eu acho que vai além de uma noção religiosa, e a gente encara muito dessa forma. A gente tem uma dívida com a comunidade que nos acolhe. A gente tem uma dívida no sentido de que nós temos uma condição social muito melhor do que a deles. Então a gente precisa repartir com eles por um aspecto meramente humano, não necessariamente um aspecto religioso. Então o candomblé não trabalha com a ideia da caridade como uma obrigatoriedade. Na verdade, no espiritualismo kardeciano, a gente vê que isso é uma herança cristã, né? A famosa ideia do fazer o bem sem olhar a quem, que sua mão esquerda não sabe o que sua mão direita está fazendo. Então, assim, a gente tem essa relação no candomblé, não existe. Com relação aos dois últimos pontos, nós temos muitas visões divergentes, porque como nós não somos uma religião que trabalha necessariamente com uma doutrina, então nós não somos uma religião doutrinária, nós não temos um consenso. Então vem muito mais de uma percepção pessoal, uma percepção social e uma percepção que eu poderia dizer humana. Com relação ao primeiro ponto, que é o da doação de órgãos, eu acredito que todo candomblecista deveria ser a favor, porque orixá é vida, orixá quer a preservação da vida, orixá é pró-vida. O tempo inteiro orixá é pró-vida. Isso não significa dizer, por exemplo, que é um absurdo encontrar um candomblecista que seja pró-aborto. Não é pró-vida no sentido como é utilizado, por exemplo, com aqueles que são contra o aborto. Mas a gente é a favor da vida. Se a doação de um órgão meu que não será mais utilizado por mim pode fazer com que a vida do outro seja melhor, fazer com que a vida do outro continue existindo, não vejo como o orixá se opõe a isso. Eu não vejo motivação para que a divindade se oponha a isso, exatamente porque ela é a favor da vida o tempo inteiro e ela não habita mais aquele corpo. Porque o ori que ela guarda, o ori que ela acompanha não está mais ali. A energia, né? O ori, a cabeça física estará, claro, mas a energia não está. Com relação à doação de corpos para a ciência, talvez nós tenhamos um problema. Porque existe um processo de fundamento dentro da religião do candomblé, é um dos poucos fundamentos que é aceito de forma mais ampla, da ideia de que o corpo precisa retornar à terra. Para que a passagem da energia que habitava aquele corpo se complete, há uma relação em que dois orixás que são relacionados diretamente com a passagem, com o desencarne, que são Omulu, que é o dono da terra, e Oiá, que é a dona do espírito. Esses dois orixás precisam que esse corpo retorne ao seio de criação, de onde ele veio. A terra é o princípio de tudo. Esse corpo precisa retornar à terra. Então eu acredito, e aí volto a dizer, a gente não tem uma doutrina fixa, né? Então cada um vai ter meio que uma opinião,
que partindo desse pressuposto de que esse corpo precisa retornar à Terra, a doação de corpos, ainda que para fins científicos, não seria incentivada pelo candomblé. Ainda que entenda, e aí vem um conflito ético muito típico de alguém que continua dentro de um processo acadêmico, né? Eu terminei meu mestrado, estou terminando meu doutorado, de imaginar que a ciência seja incapaz de impedir a evolução científica, né? Principalmente esse tipo de evolução científica, né? Que é a evolução científica da medicina, que é a evolução científica da genética, né? Da biomedicina, de diversas áreas ligadas à noção de saúde. Então, às vezes, penso como Wagner. Não estou falando em nome do candomblé, mas em nome de um candomblecista, né? E volto a dizer que a gente não tem uma doutrina para isso, que dos males o menor, né? Se for necessário que aquele corpo seja utilizado para a ciência, para que outras vidas sejam salvas, eu continuo afirmando que Orixá é vida, que Orixá é pró-vida. Então, que aquele corpo seja usado. Mas, fundamentalmente, mas não no sentido fundamentalmente, né, não é fundamentalista, né? Via de regra, por conta desse processo que precisa ocorrer do retorno do corpo à Terra, eu não acredito que a maior parte do candomblé seja a favor dessa forma de pensar. Se o corpo tem que voltar para a Terra, então no candomblé nem mesmo a cremação é incentivada. Este é outro ponto bastante discutido. Inclusive, as casas tradicionais não aceitam o processo de cremação, exatamente por conta desse mesmo processo. Que eu também não consigo entender, aí, né, uma dúvida minha, porque eu já vi determinados momentos cristãos, né, determinadas denominações cristãs aceitando a cremação, sendo que a gente tem na própria Bíblia a ideia da ressurreição dos corpos, né? Então, eu partiria mais ou menos desse mesmo pressuposto. O corpo precisa retornar à Terra, né? Então, se o corpo precisa retornar à Terra, seja por um processo cristão, seja por um processo espiritualista, vamos dizer, né? Então, a gente precisa pensar, e aí, né? Como agir diante disso? Eu penso exatamente nesse ponto. Como agir diante disso? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que doação de órgãos, ok, e deveria ser aceita por todo mundo. Deveria ser aceita realmente por todo mundo, e quando eu digo todo mundo que pertence não só à minha religião, né? Porque eu acredito que nenhuma religião pode não ser pró-vida. Acredito que o princípio básico da religião é a manutenção da vida não só própria, como do outro, né? E ainda mais se a gente tem uma ideia de amar ao outro como a si mesmo. Aí se eu quero permanecer vivo, mas infelizmente não pude, por que não, né? Mas com relação à doação de corpos, eu acredito que para o candomblé, né, partindo dessa ideia, isso seria um problema. Ainda que, como Wagner, volto a dizer, né, como alguém... E aí a gente tem essa mescla, né? Assim, um conflito completamente ético na minha cabeça, né? Como não ser pró-ciência, né? Ainda mais em um mundo tão negacionista da ciência, né? Mas não é num princípio negacionista. A gente acredita firmemente na ciência, a gente acredita muito na ciência, mas a gente também acredita num processo ancestral. Então, esse corpo precisando retornar à Terra, meu Deus do céu, eu não sei o que faria. Eu não sei realmente o que mas, eu faria. Mas, professor, depois da morte, dentro do candomblé, sim, o corpo tem que voltar imediatamente à Terra, porque esses corpos que vão para a universidade, eles, depois de um tempo de uso, eles aí são enterrados. Mas eles não eram cremados por conta exatamente de todos os processos? Eu não tenho certeza. Acontecem os... estão me colando aqui, estão me dando cola, gente, estão me dando cola. A professora está me dando cola. Exatamente. Eu acho que dependendo do uso que foi feito do corpo, a cremação e pode ser enterrado, né? Então, assim, sendo enterrado, não vejo problema. Bom, assim, né? Volto a dizer que a gente não tem uma doutrina fixa com relação a isso. Eu sei que o maior problema é que, enquanto esse processo da volta do corpo para a Terra, segundo o que conta o nosso Itan, né? Itan é lenda. Itan é a história contada, né? Itan é o que o griot fazia de sentar todo mundo e contar aquela historinha sobre... Né, aquela historinha, mas sem ser pejorativa, sobre os orixás, nos conta que o processo de desencarne só se completa com a ida do corpo para a Terra, porque ele precisa passar por um processo. Enquanto esse processo não acontece, aquele desencarne não se completa. Então,
em algum momento, aí a gente volta para uma, né, assim, para uma sinuca, né, assim. Fica uma coisa mais, uma escolha individual. Exatamente, né? porque vai demorar mais um pouco. Ele pode... Isso parece muito com aquela ideia de Lavoisier, né? De que Sim. na natureza nada se Sim, perde, tudo sim, se tudo se transforma, transforma. né? Mas a gente fala muito isso, né? A gente fala que há 5.000 anos, há mais de 5.000 anos, os africanos já diziam que o nosso corpo é feito de energia. Qualquer coisa mais Lavoisier do que isso, né? Assim, porque o processo de composição é um processo energético, né? Assim, eu nem sou da área de biológicas, mas eu sei que há um processo, se há processo biológico, há um processo de energia, há produção e consumo de energia, né? Então, tudo é energia. E aí você tem exatamente essa ideia, né? Se o corpo não volta à Terra, ele não dá prosseguimento a esse desprendimento de energia. Né? Se a gente pensar dessa forma, lógico, para o estudo científico ele vai ter que ser mantido incólume, né? Assim, incólume, lógico, ele vai passar lá pelos processos, mas ele não vai passar pelo processo de putrefação, de voltar a alimentar a Terra, né? Isso só vai acontecer talvez depois, né, também acredito que não seja um espaço de tempo muito, muito grande, porque eu acredito que, né, o corpo não vai também ficar 50 anos sendo estudado pela ciência. Em algum momento vai acabar. Eu acho que fica, né? Será que chega a 50? 5 anos? 5, Depende, 10 anos? Estão me dando muito cola, bom. gente. Estão me dando cola aqui. Depende, mas não é também um período, não chega a 50 anos, talvez, acredito, né? Mas mesmo assim, 5, 10 anos, e aí o processo de desencarne daquela pessoa ainda não se completa. E aí a gente pode cair num processo muito pior, né? Assim, que é exatamente a justificativa de mas a gente usa essencialmente corpos de pessoas que não tinham família. Eu já ouvi esse argumento certa vez, assim, mas não tem problema de usar o corpo porque é uma pessoa que não tinha família, é uma pessoa... Mas não deixou de ser um ser humano, uma alma que habitava aquele invólucro. Qual a diferença? Essa noção eu não consigo pensar. Para mim é uma pessoa, de qualquer forma, que se desencarnou, precisa passar pelo processo completo. Então, assim, de forma resumida, eu diria que o maior problema para o candomblé talvez fosse esse, exatamente a impossibilidade de completude, não só do iniciado, mas de todo mundo que desencarna, né? A impossibilidade de completude desse processo de desencarne com o retorno do corpo à Terra. Mas volto a dizer que isso gera exatamente um problema, né? Assim, e aí eu vou ser muito sincero que se for o meu corpo, se for para pensar que eu sou anti-ciência, a gente pode ficar com o meu corpo, não tem problema, porque se tem uma coisa que a gente tende a não ser, né? Tomara que as pessoas continuem não sendo assim nesse mesmo ritmo, anti-ciência, né? Beatriz? O senhor falou da questão da energia, né? Que precisa voltar para a Terra para concretizar, né? Concluir o processo de energia, o processo sim. da energia. E aí eu fiquei na dúvida na questão da doação. A doação do órgão tem alguma questão de transferência de energia, alguma coisa energética? A energia vital daquele corpo abandonou aquele corpo ali. Existia muito antigamente essa ideia, né? Assim, porque, na verdade, tudo se impregna de energia. Eu parto do pressuposto que tudo se impregna de energia o tempo inteiro. Então, eu não consigo comprar uma roupa num brechó sem que essa roupa tenha que passar por um processo de limpeza energética antes de eu poder usá-la, né? Tem, inclusive, um filho pequeno que gosta muito disso. Eu falo, pelo amor de Deus, lava essas coisas direito, porque a gente não sabe quem usou, qual é a energia. Não, nenhum problema, vamos reaproveitar, lógico. A gente também é pró meio ambiente. Quanto menos a gente sujar o meio ambiente, melhor. Mas eu acredito que na hora da morte, morreu. Aí não tem o que ficar. Não tem o que ficar de energia naquele corpo, porque a energia abandona aquele corpo. A energia que está ali ainda é a energia do próprio corpo. Né? Exatamente a energia que vai dar início ao processo de desfazer esse corpo. Né? É também um processo energético esse. Né? Mas eu tenho certeza. Depois da morte não há mais energia ali. A energia que habita não é mais aquela energia da alma. Então não tem como dizer que uma energia negativa foi transferida para o outro. Né? Em vida talvez seja um pouco mais tenso. Mas mesmo assim eu acho que a probabilidade disso é tão pequena. Né? Até porque eu acho que uma pessoa que faz uma doação em vida de uma parte de si, seja de medula... eu sou muito sincero que eu não sou doador de medula porque eu não aguento aquela agulha, não dá mesmo, assim, eu não consigo. Mas seja de energia, seja de sangue,
seja de qualquer coisa, né? Assim, de rim, de fígado, que são essencialmente as coisas que podem ser doadas em vida. Não sei se tem mais coisa. Eu acho que essas doações, a pessoa que se propõe, volto a dizer, a fazer alguma coisa dessa, não é possível que ela transfira uma energia negativa para o outro. Esse é um ato de doação de si, literalmente, né? Eu acho que esse ato precisa de uma energia positiva. Ninguém que esteja envolvido em uma energia de destruição é capaz de doar um pedaço de si para o outro, né? Então, eu não vejo como o órgão estar impregnado de qualquer energia, de qualquer coisa negativa, como se dizia antigamente, né? Assim, tinha esse estigma antigamente, né? Fulano recebeu o rim de uma pessoa que era assassina, então ela vai desenvolver ali tendências homicidas, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos, né, assim, começar também a espiritualizar todas as coisas, né? Mas não acredito, e é uma pergunta bastante interessante, mas não acredito que isso aconteça. Não vejo o porquê. E aí vale a pena dizer que esse processo não envolve necessariamente, só se surgir alguma dúvida, esse processo de voltar para a Terra não necessariamente envolve tal corpo inteiro. Por isso que a pessoa pode ter doado os ovos. A minha tá? pergunta. Se a questão de faltar algum órgão interfere nesse... Só precisamos do corpo. E aí, lógico, é aquilo, né? Vai ter gente que vai dizer que interfere. E a gente não pode dizer que ela tá errada porque não há um pensamento unificado a respeito disso, né? Mas pensando de forma lógica, e nem sempre a religião é lógica, mas pensando de forma lógica e religiosa, não há problema nenhum. Certo. O senhor disse anteriormente que, diferentemente do espiritismo, no candomblé não existe a reencarnação, né? Então, depois da morte, o que acontece com o espírito? Na verdade, existe. Né? Na verdade, a gente tem exatamente esse espírito voltando, né? Assim, e aí nós temos variações também dentro do candomblé. Há essencialmente duas correntes, né? Assim, uma corrente que afirma que nós retornamos como seres humanos, e aí a gente passa pelo mesmo processo evolutivo. Não é que não há reencarnação, acontece de uma forma diferente, né? A gente não tem aquele processo do espiritismo de o espírito vai para uma colônia onde ele vai ser tratado, isso dentro de uma visão africana, né? A visão africana não observa dessa forma, né? A visão africana não vê como a existência, por exemplo, do nosso lar, né? A gente não teria isso. Essa é a diferença, né? Que não tenhamos reencarnação. E uma outra corrente que diz que a gente pode reencarnar como qualquer objeto vivo, né? Inclusive, algumas tradições africanas dizem que a energia volta para a sua origem natural, ali, e pensando num processo tribal, para o meio da floresta, e esses espíritos da floresta voltam a habitar outros seres, né? Então, haveria inclusive uma mistura de energias novamente para que houvesse essa reencarnação. Então, a gente acredita na reencarnação, mas não... Eu brinquei... É lógico, gente, com todo respeito ao espiritismo, mas não de forma tão organizada. Porque o espiritismo tem uma organização bonitinha, né? Assim, o espírito vai, se necessário, vai para o umbral, é resgatado, é cuidado, e aí volta para o seu processo. A gente não tem esse processo tão bonitinho, né? Tão organizadinho como acontece com o espiritismo. Certo. E como é tratado, né? O senhor já falou um pouco, mas como é tratado o corpo no candomblé depois da morte? Então depende. Se iniciado, há uma forma de tratamento para esse corpo. E aí vai depender do tempo de santo que essa pessoa tem. É iniciado como cargo, ogã ou eked, desde de qualquer momento em que houver o desencarne, há um processo de agrado aos antepassados e reverência àquela nova alma que passa a ser um antepassado, chamado axexê, né? Que então é um culto, mas que acontece sem o corpo, e acontecem muitas coisas lá que, como tudo que acontece no candomblé, a gente só quem vivencia é que sabe o que é, né? E que pode realmente saber o que é. Ainda que a gente encontre livro, mas a vivência é um processo completamente diferente. Se falecido, né? Se desencarnado antes dos 7 anos de santo feito, sendo
rodante, ou seja, não sendo cargo. Temos um processo também, mas é um processo um pouco mais simples do que esse dos mais velhos. E se não for iniciado, aí o nosso processo é muito mais interno e vai depender se alguém daquela família é iniciado ou não e quer prestar um culto ou não. Mas a gente parte sempre da ideia de que aquele que vai se torna um ancestral nosso. Então a gente tem um culto, inclusive, que é o culto aos ancestrais, que é o culto que a gente chama de Lesse Egungun, né? É prestar culto, né? Prestar culto aos nossos antepassados, que é o culto de Taparica, principalmente, em que a gente, quando vai fazer, uma pessoa vai se consultar, a gente tem que louvar todos os antepassados, dos mais próximos aos mais distantes, porque tudo é história, né? Assim, a gente carrega essa marca, né? A gente carrega o nosso histórico é esse. Então, se a gente parte do pressuposto de que todos nós viemos da mesma origem, todos nós retornamos à mesma origem. Então, todos nós temos um antepassado comum, né? Assim, e quando a gente pensa isso, é muito louco perceber que a ciência aproxima a ideia do surgimento do ser humano na África, né? A gente olha e fala, meu Deus. Né? Assim, é ali que surge o berço real da humanidade, né? Que aí o candomblé vai à loucura, né? Assim, delírio, porque afinal de contas a gente percebe que realmente temos um ancestral em comum. Até porque muito se discute com relação a por que eu sou branco e eu tenho um orixá que rege minha cabeça. E aí você vai ter que fazer esse caminho contrário, né? Assim, então eu tenho que chegar lá, né? Então seria mais ou menos essa ideia. Esse corpo ele vai ser tratado de formas diferentes a partir da participação daquela pessoa no culto. Se ela é só um entusiasta, se ela é só alguém que participa do culto, ela não há uma obrigatoriedade de nenhum fundamento, nada disso. Se eu, por exemplo, quando fizer meu desencarne daqui a 95 anos, terei direito a um axixê, né? Assim, então, terei direito a que se preste uma homenagem não ao Wagner, né? Mas ao ancestral, né, do meu nome iniciático, Jagun Olowo, a partir daquele momento, né? Então tem exatamente essa relação. Assim como minha mãe de santo, assim como o pai pequeno da minha casa, todos os que já são mais velhos e todos aqueles que virão a ser mais velhos. Beleza. Juliano, Beatriz, mais alguma questão para o professor Wagner? Não. Olha, a gente ficaria aqui até amanhã. Exatamente. Porque... Se trouxer 2 dedinhos ali de uma cerveja, a gente fica. Porque é importante, professor Wagner, e uma coisa que, graças a esses programas que nós temos feito, a gente tem certeza que podemos ajudar ou contribuir cada vez mais com o conhecimento dessas religiões. Por quê? As pessoas tendem a odiar aquilo que elas não conhecem, né? E, infelizmente, no Brasil, o processo de preconceito, discriminação, ele parte justamente do eu não conheço, mas eu te julgo, então eu vou te julgar e você não presta. Você é do demônio, enfim, tantas outras coisas. E eu gosto muito de ouvir, né? Quando a gente percebe pessoas que têm o conhecimento como o senhor tem e tantas outras pessoas das ancestralidades e do conhecimento que eles também têm. Então, assim, é muito bom recebê-lo aqui, a gente fica muito feliz, né, em poder te ouvir, né, mas o nosso objetivo, eu acho que a gente está conseguindo atingir aqui, foi muito bem explicada essa questão da doação de órgãos e da doação dos corpos. Eu acho que ficou claro, muito claro para mim, e eu entendo que, mesmo não havendo uma doutrina ou uma estrutura, né, teológica, né, como as outras religiões têm, fica muito claro que, embora a percepção do Wagner, que é a favor da ciência, diga sim, seria legal se doássemos os corpos para a ciência, mas que o candomblé ele enxerga de uma forma um pouco diferente, por fundamento, ela consegue perceber que para completar o processo do corpo, ele precisa voltar para o chão. É importante só destacar que, assim, a ideia da doação de órgãos é muito discutida dentro do candomblé. Eu nunca vi nenhuma discussão a respeito de doação de corpos, realmente. Até porque eu acho que não é uma coisa que todo mundo tem muito na cabeça, né? Assim, a gente não tem aquela coisa assim, meu Deus, mas olha que coisa boa, a ciência está evoluindo, usa os corpos. A gente não para pensar muito de onde esses corpos vêm. Mas eu diria que o posicionamento é esse com relação ao candomblé da doação de corpos por conta desse fundamento. Mas eu realmente nunca ouvi ninguém
se pronunciar dentro do candomblé, até porque a pronúncia de algumas pessoas dentro do candomblé para outras vai ser de respeito, muito bem, respeito a sua opinião, mas a minha tradição é outra, né? E aí coloco essa como a posição possível do candomblé exatamente por conta do Itam, por conta desse fundamento que a gente sabe que é necessário. E acho que dificilmente real, assim. Eu acho que se as pessoas já têm uma dificuldade dentro do candomblé, principalmente os mais antigos, com a ideia da doação de órgãos, a doação de corpos vai ser alguma coisa completamente inviável e impossível para os mais antigos. Entendi. Mas eu acho que não só no candomblé, né? Eu acho que as pessoas mais antigas em qualquer outra religião devem olhar isso de uma forma bastante negativa, exatamente por conta da visão que se tem a respeito do corpo. E eu queria só esclarecer uma coisa muito importante, né? Quando eu digo que a gente não tem um processo teológico, é um processo teológico escrito e doutrinário. Sim. Mas o processo teológico existe. A gente só tem essa passagem de uma forma um pouco diferente. Não temos uma tradição, não temos santos doutores, né? Não temos orixás doutores, né? Assim, a gente não tem... Hoje estamos chegando a ter pais de santos doutores, ogãs doutores, né? E existirá logo em breve com você, doutorado. Na área de linguística, mas se a gente puder dar um espetáculo lá de cá também, a gente não importa, não. Eu acredito que toda vez que a gente trabalha com a ciência ou pesquisa, a gente também milita, né? Sim, desculpa usar esse termo. Mas a verdade é essa. Quando eu estava fazendo mestrado, eu também estava militando. Eu estava falando sobre as pessoas LGBTs e é justamente porque eu sou dessa população e eu estava... Mas eu acho que hoje, em meio a tantas coisas que acontecem no nosso país, eu acho que qualquer forma de posicionamento contrário é uma militância, mas uma militância de forma positiva, né? Eu sempre tive muito orgulho de pertencer ao candomblé, não tenho, né? A Beatriz foi minha aluna, ela sabe que em sala, né, assim, eu fui católico durante muitos anos, fui pregador católico, músico católico durante muitos anos, e retornei ao candomblé, que era a minha religião de origem, e tenho um orgulho muito grande. Acho que a principal militância que a gente pode ter é de ter orgulho de pertencer àquilo que a gente pertence. E de não ter vergonha de dizer que pertence àquilo, e de não ter vergonha de lutar contra o discurso de ódio que se constrói, né? O candomblé vivencia um momento muito tenso no Brasil, porque... há um processo muito grande de silenciamento do povo preto, há um processo muito grande de silenciamento de qualquer coisa que esteja relacionada à população preta. Ainda que as pessoas consigam enxergar a evolução social, a gente vive o processo exatamente contrário. Quantas não são as casas, inclusive a minha casa de origem, né? Assim, a casa que deu origem à casa em que me iniciei, que fica no Morro do Pantanal, no Rio de Janeiro, que está proibida de tocar candomblé porque os traficantes evangélicos não permitem que se toque atabaque no morro. Há 4 anos não se tem uma festa. Então a gente para pensar que a gente vive em um momento de ódio. E enquanto houver ódio, precisa haver uma voz gritando que a gente precisa resistir. E o candomblé é uma religião de tradição e de resistência, e a gente vai resistir, e a gente vai continuar aqui incomodando quem a gente tem que incomodar. Isso aí. Então, quero agradecer muito a presença do professor de português e ogã, Wagner Luiz Ribeiro dos Santos, que veio de Brasília, que representou o candomblé em nossa conversa hoje aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também ao Juliano Vilela, coordenador da nossa EGEL, Escola de Gestão e Eficiência Legislativa. Obrigado, Juliano. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Wagner e Beatriz. E eu agradeço também a Beatriz pela primeira vez aqui participando com a gente. Espero que volte sempre não só ao nossa discussão, como aqui a TV e a Rádio Câmara. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigada ao professor Wagner, ao Juliano, Francisco. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre... conhecer mais, né, sobre o candomblé. E agradeço o convite, espero estar aqui mais vezes. Obrigado. Então, assim, a gente termina o programa de hoje e espera você para a nossa próxima entrevista, nossa próxima conversa aqui nessa série que enfoca o aspecto religioso, como cada religião ou doutrina lida com a morte em geral e com a doação de corpos para a ciência. Muito obrigado e até lá.